Pai, te amo, meus irmãos, tudo bem? Leonardo Ortiz aqui para mais um vídeo do nosso canal, tá bom? Estamos aqui nesse vídeo para dar continuidade à nossa série de panorama geral de cada livro da Bíblia. Já gravamos o nosso primeiro vídeo, né? Falando de Gênesis. Se você não assistiu ainda, entre no nosso canal, assista, dê o seu like, se inscreva, porque isso é muito importante para nós. Hoje estamos aqui nesse vídeo para gravar o segundo vídeo da série, falando do segundo livro da Bíblia, que é o livro de Êxodo, tá bom? Êxodo no hebraico quer dizer Shemot, que significa esses são os nomes. E Êxodo vem do grego, que significa saída. E essa saída é um dos temas principais do livro, que é a saída do povo hebreu do Egito, que é o ato de libertação de Deus. Este livro de Êxodo, ele vai possuir 40 capítulos com 1213 versículos. Então isso é uma informação também muito importante. E se a gente fosse fazer a divisão básica para a gente poder compreender um pouquinho acerca deste livro, a gente também, como fez lá no primeiro vídeo, a divisão de Gênesis em 3 partes, Êxodo também pode ser dividido em 3 partes. Então a primeira divisão, ela poderia ser do capítulo 1 até o capítulo 12, cuja temática é libertação. Então grava isso aí, capítulo 1 até o capítulo 12, a ênfase central é libertação. A gente vai ver que Êxodo, ele vai dar continuidade à história contada em Gênesis. E este livro começa como falando a descida, né, de Jacó com sua família, a convite de José para habitar no Egito, né, por ocasião da fome. A família de Jacó desce para o Egito, onde ali teria a providência necessária, eles seriam cuidados por José e preservados daquela fome. Capítulo 1, que 70 almas descem e vão se multiplicar, aumentar, frutificar, até se tornar um grande povo na terra do Egito. E a gente vai ver que a primeira geração morre, ou seja, Jacó e seus filhos, José morre, porém ali a descendência está se multiplicando. E se levanta outro faraó que não conhecia José. Esse novo faraó, ele vai ficar preocupado com o crescimento dos hebreus e a partir desse momento o povo hebreu vai ser o quê? Afligido, escravizado. Então começa aí todo esse processo de escravidão, onde a gente vai ver detalhadamente ali que esse faraó tenta de várias coisas para paralisar o crescimento. Ele tentou escravizando, ele tenta mandando matar os bebês do sexo masculino, porém nada do que ele tentou deu certo. Posteriormente, capítulo 2 vai falar do nascimento de Moisés, da sua vida ali no Egito. O capítulo 3 vai falar da sua vocação, da sua chamada. A vida de Moisés, ela é dividida em 3 períodos de 40 anos. 40 anos no Egito, onde ele foi adotado, 40 anos no deserto de Midian, ali no capítulo 2, quando ele mata um egípcio, descobre, ele tem que fugir para não ser morto, ele vai para Midian, se casa, estabelece família ali e vai viver 40 anos em Midian. E no capítulo 3, onde Deus se manifesta, faz a chamada e a partir do capítulo 5 ele vai até o Egito para comunicar o pedido de Deus ao faraó. E a gente vai ver que do capítulo 5 até o capítulo 11 vai haver ali a dureza de Faraó em aceitar aquilo que Deus queria e as pragas como consequência dessa dureza de coração. E no capítulo 12, Deus vai instituir a Páscoa, onde a Páscoa vai ser instituída
e através do ato ali da morte dos primogênitos e da libertação do povo, obedecendo ali a ordem de Deus no cerimonial da Páscoa, no capítulo 12 o povo vai ser liberto. Então esses capítulos são os capítulos que vai falar da libertação. Já do capítulo 13 até o capítulo 18 vai falar de locomoção. Então essa é a segunda parte de Êxodo, capítulo 13 até o capítulo 18, locomoção, onde o povo ali liberto, ele vai sair do Egito e se dirigir até o Monte Sinai. O primeiro destino após a saída do Egito é o Monte Sinai, porque é aquilo que Deus prometeu a Moisés quando chamou. Você vai lá, eu vou libertar o meu povo e com o sinal você vai voltar para cá com este povo que eu vou libertar. E a partir do capítulo 19 até o capítulo 40 é a terceira divisão desse livro. E a gente pode intitular legislação. Porque no capítulo 19 em diante, Deus ele vai estabelecer a sua aliança com o povo de Israel, o povo que ele libertou. A gente vê que no capítulo 19 vai ter uma manifestação teofânica de Deus, onde o texto diz que Deus desceu ali no monte, o monte tremeu, teve relâmpagos e trovões. Então a gente vai ver ali uma manifestação poderosa de Deus. E a partir dessa manifestação poderosa, Deus ele vai dar ao povo que ele escolheu, que ele libertou, a sua lei. A lei era importante para que o povo que foi liberto conhecesse melhor a Deus e a sua vontade, porque o relacionamento que Deus estabeleceria com aquele povo dependia da obediência e da fidelidade a Deus. Capítulo 20 vai ter o decálogo, que é os 10 mandamentos. Posteriormente vai ter ali a complementação de outras leis no quesito cerimonial e no quesito cívico da nação. Então tudo isso é um preparo para que Israel seja estabelecida como nação. E não é qualquer nação, é a nação escolhida por Deus. Capítulo 25 até o capítulo 31, a gente vai ver que Deus vai comunicar a Moisés o estabelecimento do tabernáculo, onde Deus vai mostrar para Moisés toda a planta do tabernáculo, como deveria ser construído, porque seria o local, né? O local de adoração e o local de purificação dos pecados. Esses capítulos 25 até o 31 é uma orientação sobre como deveria ser e funcionar o tabernáculo. No capítulo 32, a gente vai ver ali que Israel comete a sua primeira falha, o seu primeiro pecado grave, né, contra Deus após a sua libertação, que é o bezerro de ouro. Moisés ficou ali no monte 40 dias, o povo perguntou, cadê Moisés, cadê Moisés, cadê Moisés? Pressionou Arão e Arão, cedendo à pressão do povo, né, construiu aquele bezerro de ouro, já quebrando o primeiro mandamento, né, que Deus havia dado no Decálogo. Aí já no capítulo 33 e 34, quando Moisés, né, desce do monte, vê toda aquela prática, né, de culto ao bezerro, ele vai quebrar as pedras que Deus havia dado, e no capítulo 33 e 34, Deus ali orientar Moisés para que novas tábuas, né, da lei fosse estabelecida. Aí do capítulo 35 até o capítulo 40 vai falar de fato da construção do tabernáculo. E como eu falei, o tabernáculo ele era algo importante, como lugar de adoração a Deus, de culto, de serviço e lugar de purificação de pecados. Uma das temáticas
de Êxodo é libertação através do sangue. Então a gente vai ver ali a figura do sangue muito presente, não só na Páscoa, mas para purificar ali as coisas relacionadas ao tabernáculo. A gente vai ver o sangue na apresentação dos sacrifícios para que tanto os sacerdotes, os levitas tivesse o seu perdão e o povo. A figura do sangue no livro do Êxodo está muito presente. E ali no capítulo 40, na consagração, né, do tabernáculo, quando ele é terminado, a gente vai ver ali a glória de Deus tomando o tabernáculo para inaugurá-lo de fato. Então, basicamente, essa é a divisão de Êxodo. Então, vamos recapitular: capítulo 1 ao capítulo 12, libertação; capítulo 13 até o capítulo 18, locomoção, ou seja, a caminhada, a peregrinação do Egito até o Sinai; e do capítulo 19 até o capítulo 40, legislação, onde ali vai ter a lei, a planta do tabernáculo, o pecado de Israel e posteriormente a construção desse tabernáculo. Êxodo é um livro que fala muito das experiências pessoais com Deus. Deus se revelou diretamente a Moisés, depois ele se revelou ao povo e depois ele se revelou ao faraó e ao Egito. Então eu gosto muito desse livro porque fala muito dessas experiências pessoais com Deus. Deus é um Deus que se manifesta, é um Deus que trabalha, é um Deus que age para cumprir o seu propósito. Então esse é o panorama geral do livro de Êxodo. Se você tiver de repente uma pergunta, deixa aí no comentário e posteriormente nós estaremos respondendo. Nosso segundo vídeo falando do segundo livro da Bíblia. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, se puder até compartilhar com alguém que ama a Bíblia e que ama aprender. Nós seremos muito gratos pela sua ajuda e pela sua colaboração. Fique aí atento, ative o sininho para receber a notificação, porque logo iremos soltar o terceiro vídeo falando sobre o livro de Levítico. Muito obrigado pela sua presença, pela sua colaboração, por estar sempre aqui conosco. O nosso propósito aqui é colaborar para o seu aprendizado, para o seu crescimento espiritual, para que você possa a cada dia, a cada vídeo, aprender um pouco mais da palavra de Deus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.